falar que nós lembramos hoje da passagem em 2 Samuel 6 que fala da Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. Com certeza, JC pode até falar com mais propriedade, assim, da parte histórica e teológica, né? Mas a gente sempre lembra dessa passagem aqui em casa sobre o que a Arca da Aliança, que é, na verdade, a Arca da Aliança representando a presença de Deus, né? Naquele, é, na casa dele, né? Davi ficou com medo, né? A Arca da Aliança, Davi, com muito temor, vai trazer a Arca da Aliança de novo para o povo de Deus que tinha sido roubada, né? E aí ele se prepara, né? Do jeito, né? Que ele achou, né? Majestoso, mas eles põem a arca numa carroça, né? Num carro de boi e quando a carroça, né, assim, passa em algum buraco, assim, ela pende, né? Acho que é usar, não lembro o nome da pessoa que fala, né? Que põe a mão na arca e ele morre É usar, imediatamente. usar mesmo. Usar, né? E ele morre imediatamente. Davi, então, fica cheio de temor, né? Como é que eu vou levar isso pro povo? Vai morrer todo mundo. E aí ele manda a arca para casa de uma, né, de alguém lá, acho que era um filisteu também, né, JC? E aí vai parar na casa de Obed-Edom. E aí, assim, não morre ninguém naquela casa, né? Ele manda para casa do inimigo e o inimigo é extremamente abençoado, né? E aquilo que a presença de Deus faz naquela casa, né, tem tanta repercussão que chega aos ouvidos de Davi novamente, né? Ele fala, preciso ir lá buscar de novo a arca, né? A presença de Deus. E aqui em casa a gente tem orado e pedido isso, Senhor, que a tua presença seja tão real, tão concreta nesse lugar, que as pessoas possam sentir, ver e a gente leu recentemente no nosso culto diário aqui, recentemente, na verdade foi no início do ano, foi o nosso primeiro livro do ano que a gente leu aqui, foi de novo Os Caçadores de Deus. E não sei se vocês já leram esse livro, que é maravilhoso, e ele fala também da presença que era tão real naquela igreja que eles estavam buscando, que as pessoas ao redor da igreja, né, se convertiam sem ninguém ter falado nada, as pessoas iam chegando com o coração movido, né, de tamanha era essa presença. E não sei se é muito audacioso da nossa parte, mas a gente tem orado para que seja tão real aquilo que a gente vive e a presença de Deus em nós, e nesse lugar especificamente, que as pessoas sejam tocadas, né? E a gente ainda não viu as pessoas se convertendo do mesmo jeito lá dos caçadores de Deus, mas a gente tem visto Deus movendo de forma especial, assim, né? E eu, né, assim, agora recentemente tenho vivido algumas situações e eu, logo que eu me separei, eu vim morar junto. A gente brinca que aqui é a Arca de Noé, porque meus pais vieram para cá junto com a minha irmã. E aí, se a minha irmã se separou, veio morar com eles e infelizmente também aconteceu comigo e eu vim com os meus filhos para cá. E a gente fica, vez por outra, bate esse desejo de ter a minha casa de volta, ter a minha casa, né, com os meus filhos. E Deus tem me lembrado, esse é o momento de vocês estarem juntos, né, de poder viver ressignificação, reedição de memórias, é, formatação de coisas que ficaram sem trabalhar, né, para que algo a mais, né, aconteça. Então, hoje, logo de manhã, antes de abrir aqui com vocês, o Senhor estava falando isso comigo. Então, aqui não é uma coisa mística, né? Mas é aquilo que Deus está fazendo nesse momento. Então, nesse momento, na minha casa, no meu lar,
tem algo que não teria em outro lugar para eu viver, né? Eu sei que a presença de Deus está em todo lugar que ele é invocado, mas foi muito especial entender isso hoje, né? Lembrar disso hoje, dessa presença que faz tanta diferença, que as pessoas começam a ver, né? Fisicamente algo acontecendo. Então, essa é a minha oração hoje mesmo, mais do que nunca, de que a presença de Deus seja tão real, tão concreta na minha casa e na casa de cada um que está aqui acompanhando, né, esse tempo, que as pessoas ao redor possam ver, ouvir e sentir e ser transformadas por essa presença, né? É isso, meus queridos. O Obed-Edom, ele ficou tão impactado com a presença de Deus, representada pela arca, né? Ele ficou tão impactado que a, a Bíblia diz que a casa dele, em 3 meses, prosperou em todo. Diz que até a vizinhança, todo mundo viu e falou, nossa, diz que ele prosperou de maneira sobrenatural, em todas as coisas. Prosperou. E aí, uma coisa muito interessante, que é quando vai estabelecer os porteiros, os trabalhadores lá do templo, porque aí Davi depois restaura o tabernáculo, na verdade não é nem o templo, o tabernáculo de Davi, que é um prelúdio do templo, né? Do tempo, O tabernáculo de Davi. E quando ele está, porque Davi pega a arca lá e manda lá para Jerusalém e faz ali o tabernáculo de Davi. E a Bíblia diz que quando vai narrar os nomes, porque tem uma descrição lá nos livros de crônicas dos nomes dos trabalhadores, tanto cantores como porteiros do tabernáculo. E aí, quando vai descrever os trabalhadores lá do tabernáculo de Davi, Obed-Edom está na lista. É muito interessante isso, ou seja, o cara ficou viciado na arca, na glória. Ele falou, quer saber de uma coisa? Ela vai embora, para onde você vai levar ela, Davi? Ah, vou levar para Jerusalém, porque sabe de uma coisa? Eu e minha casa nós vamos acampar lá em volta, porque eu não fico mais sem essa arca. E eu tenho um amigo que o Valdir conhece ele. A gente conviveu com ele pregando sobre essa glória de Deus, essa presença de Deus em volta da arca, muitos anos. Ele inspirou nós, escreveu livros sobre fome pela glória de Deus. Ele era muito nessa pegada do Caçadores de Deus aqui no Brasil, né? Só que ele era muito focado na presença de Deus, na glória de Deus, e usava muito a ilustração da arca. E eu acho que tem o seu lugar. Eu só acho que a gente precisava, é uma conclusão que eu cheguei depois de anos, focar na presença de Deus em volta de Cristo glorificado. Para mim, a arca da igreja é Apocalipse 1. É o Cristo glorificado. Ali está o ápice da glória de Deus. O ápice da glória de Deus. Então, o que era a arca naquele tempo? E a revelação de Deus é progressiva, né, irmãos? Eu acho que a revelação de Deus é igual pai ensinando filho, né? Então, o menino é pequeno, você fala com ele do Dadá, Papinha, Papai Tia. Você fala com ele até a linguagem de menino. Mas ele vira um adulto, aí você já consegue falar com ele até mesmo em poesia. Você consegue falar com ele na mais alta literatura, né? Então, o menino cresceu. Eu acredito que a revelação bíblica é da mesma forma. Eu acredito que a arca é um símbolo fantástico da glória de Deus. Realmente é. Lá no Velho Testamento, na fase da revelação bem miúda da glória, a revelação mais robusta da glória é o Cristo andando entre os candeeiros, é o Cristo glorificado. Eu tenho meditado sobre a face da glória. E tudo e aí, o que nós precisamos amar é a glória. Igual o Obed-Edom é um exemplo tremendo, o
Ô, Jane, você aqui conseguiu lançar aqui uma centelha poderosa dentro do meu coração, porque essa fome pela glória dos caçadores de Deus, esse desejo pela presença de Deus, ávido, que os caçadores de Deus trazem, que vocês estão buscando, essa presença que contagia todo mundo e que a gente fica igual o Obed-Edom apaixonado. Isso muda muita coisa. Nós precisamos dessa fome pela glória e lembrar só que a glória ela está no Cristo. Porque glória no hebraico é kabod, no grego e no hebraico significa basicamente brilho, peso e imagem. Junta isso tudo, brilho, peso e imagem de Deus. Ela está na face do Cristo. E nós precisamos ser apaixonados pela manifestação. E aí o Cristo de Apocalipse é a manifestação. Não é só o Cristo subjetivo, é o Cristo protagonista e a presença palpável dele. Manifestado entre nós. Manifestado pelo Espírito, né? E o time acabou aí. Eu queria só deixar esse encorajamento para todos nós. Eu louvo a Deus pela gente trazer para nós esse desejo pela glória. Tem uma música que eu já separei aqui para mim, é uma música que eu sentia muita presença de Deus várias vezes quando eu tinha uns 23 anos, 25 anos. Presença palpável. Eu não sei se todos os irmãos aqui já experimentaram isso, mas eu sei o que a gente está falando, ela já experimentou, está buscando, eu quero buscar também. É a presença palpável. É uma presença, eu lendo aquele livro Revival Culture, do pessoal lá da Bethel, lá da Califórnia, um irmão conta que ele tinha uma reunião que a presença era tão forte, está acontecendo agora, lá na Califórnia, que os drogados, Valdir, os mendigos com seus filhos entravam na reunião, começavam a chorar, chorava a reunião inteira, 2 horas. Tamanha presença manifesta de Cristo ali. E aí não é só que chorava, não era uma experiência emocional, porque só uma experiência emocional não tem poder de desintoxicar um drogado e libertar ele. Eles saíam libertos, irmão. Tamanha a presença. No outro dia, aquele povo já não era mais drogado, não era mendigo. Que choro que é esse? É a presença manifesta. Deus me presenteou no último culto do ano que eu fiz aqui com a nossa comunidade. E veio um irmão que toca e canta. E ele era da Cracolândia. O irmão da nossa comunidade falou que ia trazer um irmão que foi liberto da Cracolândia. A mãe dele é dessas mulheres que ama a presença, que ama a glória. E ele estava na droga, Valdir. Ficou 10 anos na Cracolândia. É o Daniel Renovato. E, Jane, esse irmão tocando e contando a história dele, você pensa numa presença manifesta que encheu o lugar. Eu falei, pelo irmão, alimentou meu resto do ano aqui, até minha entrada, deu o tom da minha entrada do ano. O irmão que saiu da Cracolândia e foi a presença de Deus pela oração da mãe. O cara veio 10 anos na Cracolândia e ele disse a oração da minha mãe um dia. E um homem de Deus foi lá na Cracolândia, tocou o violão e trouxe a presença. E eu fui curado e liberto. E aqui eu estou hoje para falar isso. Eu quero essa presença. Eu quero essa fome pela glória. Eu quero esses caçadores de Deus. Eu falo que a gente tem os tesouros. Fala, Jane, Ravi, abençoado. bom dia, bom dia. Bom dia, Ó, que bom prazer dia. agora, hein, Jane? A gente ouvir sobre a presença de Deus no original. Hã? Nossa, É todos os seus 15 minutos, amigos. é todo seu, Habib, fala aí. Porque eu, Porque você vai falar no original sobre essa presença. ele falou sobre acabou, né? Ah, Uhum. na verdade, essa palavra é pisada, na verdade. Uma palavra bem significante. Normalmente, as palavras hebraicas, por isso tradução fracas, né? Que a maioria das palavras tem 2, ou às vezes 3 sentidos. Por isso, normalmente as pessoas pegam um sentido ou 2, no máximo, se tiver em outra língua, né?
Mas se não tiver um sentido só, daí perde muito na força da palavra, né? Mas ali no aquela palavra que foi usada, né, o kavod, né, que significa que Deus tem que ter um respeito e kaved em hebraico, a mesma origem, a mesma palavra, né? Kaved é pisado. Então eles quando eles foram castigados por Deus porque eles enxergaram a Arca da Aliança, né? E dizem que Deus Kaved é muito pisado. Ele pisou muito, ele é muito justo, ele é muito puro. Por isso, a presença de Deus não é coisa somente alegria, festa e dança, não, não é assim. A presença de Deus também, Deus tem que ter respeito. Ele é um Deus de respeito e Deus de peso, de temor, né? Mas a língua original tinha significado o literal, né? É, respeito e também peso. Ele é muito pesado, muito forte, né? Por isso o Davi ficou com muito, né? Mas podemos ver também, né, aquela pessoa que recebeu a Arca de Aliança era só uma pessoa que se chama Obed, né? O beit hebraico, isso é uma coisa interessante. Eles acharam só aquele casa. Parece que procuraram, que não acharam ninguém que pode receber esse arca. Mas quem que poderia receber? Uma pessoa que se chama Obed. Obed significa ele é adorador. Somente adorador pode receber Deus na casa. Uma pessoa que é normal, uma pessoa que vive normal, injustiça tal, não pode receber a arca. Quem que recebe a arca, quem que recebe Deus em casa, tem que ser santificado, tem que ser ouvir, tem que ser adorador verdadeiro, que vive só por Deus. Assim funciona. Daí nós podemos ver que aquele lugar, o Arca Aliança ficou muito tempo, né? Acho que quase 20 anos, 20 e poucos anos, né? Então, também parece que Deus também estava bem contente naquele lugar, porque aquela pessoa preparou a casa dele para receber esse arca. E Davi não preparou certinho, apesar que ele tinha um coração puro, ele queria muito a glória de Deus, ele queria muito glorificar Deus, mas não há segunda leitura, não há segunda o que Deus mandou. Então, por isso, ele colocou a arca em cima o carreta, né? Em cima de uma carroça, né? Esse aqui segundo a Moisés, né? Não pode carregar em cima de uma carroça, tem que ser só carregado em cima do o ombros, em cima de. Então, por isso, Deus não permitiu naquele tempo, porque não tinha ainda graça, né? Cristo ainda não se manifestou. Daí, na hora, matou aquela pessoa, né? E, e daí Deus mandou assim, ó, faz segunda leitura, senão as coisas ficam pior, né? Então, essa é uma grande lição que nós também precisamos aprender, que nós não podemos brincar com Deus. Não podemos pegar as coisas leves. Não, Deus é justo. Também ele não é Deus que a gente pode fazer o que quiser. Nós precisamos viver segundo a leitura, segundo o que ele mandou. A nossa vontade é uma coisa e a vontade de Deus é outra coisa. Sempre nós temos essa luta, né? Mas quem é adorador, que adora Deus, ele entende, ele sabe, ele não pensa certo, né? E ele também, né, quanto a outro assunto, né? Quanto a Arca de Aliança entra em um lugar, diz ali a Bíblia, né, entrou em outro lugar, o Davi, quando morreu aquela pessoa, né? Ele levou para outra pessoa. Diz assim a Bíblia que Deus abençoou a casa dele. Então,
onde que tiver a Arca Aliança, onde que tiver a presença de Deus, tem bênção, com certeza, né? Só que a bênção tem que ser segundo a leitura, segundo a vontade de Deus. Esse que a gente sempre tem que aprender. Nós estamos carregando a, presença de Deus, estamos carregando o nome de Deus. E essa é uma coisa, na verdade, nós não merecemos isso. Nós não podemos fazer isso. Mas só pela graça que nós podemos. Mas, apesar de graça, também nós somos muito falhados, né? Falhamos muito, erramos muito. Mas isso aqui não para a gente viver no moleza, não. Para a gente viver com mais santidade, mais uma vida séria com Deus. Isso aqui traz bênção. Senão, nós podemos experimentar nossa vida, né? Quando a gente fica mole, fica assim meio desprezado as palavras, a vida começa a, né, mudar, começa a amargar, né? Mas quando a gente fica em pé, com humildade, com oração, com determinação, nós queremos viver a sua vontade, nós podemos experimentar que nós temos vida maravilhosa, vida que a gente experimenta realmente a presença de Deus na nossa vida. Na verdade, essa é a Bíblia, né? Esse resumo da Bíblia, né? Resumo da nossa vida que tem que viver. E eu acho isso. Muito obrigada, Raviv, que aula. Obrigado. Muito especial a gente poder pensar sobre isso. E quando o JC estava falando sobre é, o que é a arca hoje, né, e ser a presença, é, a figura de Jesus, eu vejo que assim, essa manifestação, né, da glória de Deus é a gente podendo ser Jesus na vida das pessoas, né? Exatamente. E é um convite, né, para que a gente possa manifestar essa glória como ele manifestava, né, amando, né, trazendo a justiça dele, né. Sempre que eu lembro do Shalom de Deus, essa palavra Shalom para mim é tão poderosa, né, porque eu sei que ela é muito mais do que a paz que a gente Exatamente. entende aqui, né. É justiça, é organização, é pôr as coisas em ordem, e eu fico Perfeição. pensando, Uhum. Perfeição. perfeição, Shalem. né? Perfeito, né? Exatamente. E eu fico pensando como nós somos desafiados para onde a gente estiver, né? Na vizinhança, no trabalho, levar essa glória, é poder de ser Jesus naquele lugar, né? É realmente uma enorme uma responsabilidade e um peso, né? Verdade. Verdade. É maravilhoso, mas é Sim, enorme essa responsabilidade. A gente não se dá conta disso, né? Daquilo que nós somos exatamente. chamados de representar, né? Por É, isso, é, por isso, Jane, nós tem que ter aquele conclusão que nós não podemos, nós não somos não merecidos, nós somos falhos, mas esse é o que dá para nós fazer, o que puxa nos fazer, ser ligado direito, como aquele fonte. Se nós estamos sempre ligados, oh Senhor, não estou sabendo como que faz, não estou tal. Deus dá discernimento, dá o poder, ele dá tudo, né? Dá todas as sim. ferramentas para a gente usar. Só que precisamos sempre ligado naquele tomada de Deus, né? Se Uhum. nós não estivermos ligados, esse é o problema, né? Que a gente começa a fazer nosso jeito, nossa pensamento, né? E daí complica muito, né? Uhum. É, é uma busca constante, né? É uma busca constante. E maravilhoso entender isso, né? Que a palavra obede vem de ser adorador, né? O que é essa? Como que a gente liga? É viver uma vida de adoração, né? É assim que liga na Exatamente. tomada. Exatamente. Lembrando lá de novo, né, do que Jesus falou lá para a samaritana no poço. Sim. Uhum. É isso.
os verdadeiros adoradores. Haverá um tempo em que nem no monte, nem no templo, mas Exatamente. em Justiça. que os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. E, meu Deus, como muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento, porque, assim, eu tenho pensado nisso, sabe, Rabi? Que por que eu continuo criando momentos de presença de Deus? Isso é totalmente irreal. Isso é totalmente. Não Exatamente. há verdade nisso. A verdade é que realmente Ele escolheu habitar em cada um de nós e nós não temos resposta para isso. Nós podemos até falar foi pela cruz, foi esse, sim, isso abriu a porta. Mas Ele habitar e continuar habitando em nós só tem um motivo. É como a arca cuja ordem era aquela, né? Ser carregada pelos varais, pelos sacerdotes, por aqueles que eram separados, né? Não tem nenhuma exclusividade nisso, né? É verdade. E a arca tinha que ser levada, e talvez esse é o maior ensino que Deus nos dá sobre a presença dele, de que a presença dele em nós não é nada se ela não for levada para as outras pessoas, se ela não for resgatada para outros corações, né? E a minha preocupação, né? Minha preocupação não, o meu despertar nisso é que eu preciso entender que a cada coisa que eu faço, a presença de Deus está ali. E você falou uma coisa muito forte, Ravi, Hum, sabe? Essa reconhecer a presença, respeitar a presença de Deus, sabe? Não é só lá no templo, gente. Não é no monte. É dentro Não, de nós. É exatamente. respeitar a presença de Deus aqui. Que nós estamos falando em três. Não Uhum. é porque estamos aqui, é com qualquer um. Aonde a gente estiver, a gente precisa necessariamente respeitar a presença dele, né? Na presença dele há a vida ou a morte, como se trouxe aí. É, Ananias e Safira estavam ou não estavam fisicamente na presença de Deus, ali diante dos apóstolos, mas o coração totalmente voltado é. e empenhado a uma ausência de Deus, que era a preocupação dele com as coisas do mundo. Mas não a preocupação de não ter que trabalhar, não é nada disso. Nós temos que fazer tudo isso. Mas nós precisamos fazer com a presença de Deus. Nós não precisamos construir caminhos para a presença de Deus. Nós não precisamos construir nada para nos levar à presença de Deus. Ele é a própria presença dele em nós. E por que que eu não ouço ele? Por que que eu não falo com ele a todo instante, a todo momento? No teclado, na linha de código que eu construo aqui no meu trabalho, sabe? Sabe que eu sobrou só meio minuto, né? Pode falar. Eu posso, sim, explicar uma coisa assim, como que se você tiver uma faca na sua mão, faca é Deus, né? Você pode cortar qualquer carne para você comer coisa gostosa, pode cortar pepino, tomate, para você viver, comer. Mas também pode você cortar também sua mão, se não usa certo, né? Então, Gente, deixa o Raviv terminar o que ele tava falando lá. A presença de Deus, eu creio que estava tremenda aí em cada grupo, né? E ali conosco não estava diferente, não. Pode terminar, Raviv. Volta só um pouquinho, só para o pessoal entender o contexto que você estava falando, mas termina aí para a gente. a gente estava falando que, vamos repetir um pouco porque é uma coisa importante, que quando a Arca Aliança matou muita gente, né? Muita gente no primeiro Samuel, né?
Eles levaram aquele arca para a casa de uma pessoa que se chama Obed. E Obed em hebraico significa adorador. Então, ninguém pode receber a presença de Deus, presença ou Deus na casa, na família, se não tiver adoração, adorador. Uma pessoa que é preparado para receber essa presença. Então, essa é uma questão bem importante. Nós podemos receber a presença de Deus com bênção. Se não usamos errado, podemos acontece como aconteceu com Davi, que não estava preparado segundo a leitura, certinho. Ele carregou a arca de aliança em cima de um carroça. Esse aqui não é segunda leitura, tem que ser só carregado em cima do ombro. Por isso Deus não permitiu qualquer erro, né? Apesar que aquela pessoa queria endireitar, né, aquele arca para não cair, mas ele morreu na hora. Por quê? Porque a maneira que o Davi usou era errada. E nós também, muitas vezes, se nós não estivermos preparados certos, adoradores, segundo a Deus, podemos ou trazer a bênção ou trazer a contrário também. Estamos lidando com Deus. Nós falamos sobre o kavod, né? Nome de Deus, né? E kavod também, kaved em hebraico, significa peso, significa pisado. Estamos falando com Deus pisado. Deus que não há Deus que podemos ver ele como moleza. Moleza pode trazer problemas para a nossa vida. Mas se nós vivemos como igual adorador, né? Obed, daí a gente pode trazer bênção para a nossa vida. Essa é uma coisa muito importante e a gente ia saber como lidar. Nós precisamos ser ligado toda hora, como aquele fonte, como aquele... tem que ser ligado na tomada praticamente, com Deus, né? Se nós fizermos as coisas segundo o nosso pensamento, segundo o nosso entendimento, normalmente essa tomada está fora do lugar, as coisas não dá certo. Às vezes podemos trazer ruínas para a nossa vida, né? Por isso precisamos sempre ser ligado naquele ponto para ser abençoado todo dia. Essa é uma questão importante. A vida de Davi. Davi sempre, se vocês podem ler a Bíblia, né? Quando queria fazer qualquer coisa, qualquer guerra, sempre orava, sempre pedia a presença de Deus. Vamos ou não vamos? Fazemos ou não fazemos? Como que fazemos? E sempre tinha vitórias. Mas nesse tempo, Davi não perguntava a Deus, não orava para Deus. Eu quero trazer. Daí nós podemos ver que ele estava longe da presença, queria só se manifestar diante do povo, que era a arca de aliança está comigo. Então eu tenho todo o poder. Não, o poder não é sua, o poder de Deus. Então você pode ver que Davi falhou naquele tempo, naquele mundo. Começou a errar. Daí Deus, onde você está indo? Você estava naquele tempo, quando você estava fugindo do Saul, você estava orando todo dia. Agora você quer se manifestar que eu estou junto contigo? Eu junto contigo quando você está ajoelhado, sim. Mas quando você está orgulhoso, não estou contigo. Né? Então é uma lição bem forte, né? Isso aí. Amém, queridos. Bem, vamos. Tem tudo a ver com out, né, Ravi? Para onde a gente vai, a presença de Deus vai também, não pelo que nós Exatamente. somos, mas pela decisão que ele tomou de estar em nós e as pessoas olharem para nós e ver a Ele. E esse temor que nos leva a mudar, que nos leva, enfim. Steve, você quer finalizar aí o out? Perdão, viu, irmãos, por passar do horário, mas essa palavra que o Davi trouxe aí é uma palavra que eu tenho certeza que eu vou ficar respirando ela o dia todo, né? Começando desde a Jane lá até
até o fechar do Raviv aí, vou ficar pensando que a presença de Deus é contínua, todo momento. E eu preciso respeitar a presença de Deus, preciso honrar a presença dele. Steve, Então, pessoal, acho que é isso mesmo, né? Eu tô pensando muito nessa questão de assinar os votos ali, diante dessa palavra, inclusive, né? Eu acho que a gente tem que, inclusive, não adianta a gente ficar acrescentando mais coisa lá. Pelo contrário, a gente vai ter que dar uma, né? Falar assim, tem que fazer sempre confissão, andar no temor de Deus, na reverência, na santidade de Deus, né? Então, acho que a gente tem que estar sempre consciente, né, da arca, da presença de Deus constantemente na nossa vida, né? Para fazer o out, né, só um pedido que o Tiago trouxe no grupo, né, que é a cirurgia do pai dele, amanhã, uma cirurgia grande e pode acontecer uma fatalidade, né? Então, nós queremos, vamos orar juntos, né? Eu quero agradecer essa palavra que a Jane trouxe, né, da casa e a complementação do JC, né, da casa glorificada, de Jesus glorificado. Eu acho que foi muito significativo para mim também. E aí eu senti no meu coração de pedir, né, pedis e obtereis. Então, o que for da vontade de Deus que possa acontecer o melhor e que a gente possa estar preparado para isso, né? Então, para não ter revolta, para não ter tristeza, né? Que a gente aceite o que tem que acontecer de melhor, né? É isso. Gratidão aí pela oração.